Bom dia, Pedro Advogado, e hoje a gente veio aqui falar do caso da Mariana Ferrer. No caso da Mariana Ferrer, como ficou conhecidas as acusações de agressões sexuais, incluindo estupro, atribuídas ao empresário André de Camargo Aranha, que teriam sido praticadas contra a modelo e blogueira brasileira Mariana Ferrer. O suposto estupro teria ocorrido em dezembro de 2018, no clube Café de la Musique, em Florianópolis, Santa Catarina, onde Mariana Ferrer trabalhava como promotor. O caso ganhou atenção a partir dos relatos da própria vítima em seu perfil na rede social Instagram. André de Camargo Aranha foi inocentado por falta de provas. De acordo com o juiz, não há como condenar o acusado por crime de estupro quando os depoimentos de todas as testemunhas e demais provas periciais contradizem a versão acusatória. Mariana recorreu da decisão, mas a absolvição de André foi confirmada por unanimidade na segunda instância. Apesar do veredito desfavorável a Ferrer, a comoção gerada pelo caso resultou na criação da chamada Lei Mariana Ferrer, que visa coibir a humilhação de vítimas e de testemunhas no decurso dos processos judiciais. Doutor Rabelo, bom dia. Bom dia, Pedro. Hoje estamos aqui novamente para discutir esse caso que gerou muita repercussão nacional da Mariana Ferrer. Eu tive acesso, todo mundo teve acesso, né, à sentença e aos depoimentos. E isso aqui criou uma grande comoção nacional, com uma hashtag Somos Todos Mariana Ferrer, ou Todos por Mariana Ferrer, né? Porque a mídia alternativa, se eu não me engano, foi o Intercept, colocou que o promotor ou o juiz, agora não me recordo, teria dito que não existe estupro culposo. Tá? E isso gerou uma grande comoção, como se ele tivesse cometido um estupro culposo. Só que nunca foi falado nesses termos, né? Na verdade, o que o promotor falou, ou o juiz, desculpe, realmente não me recordo se foi na manifestação ministerial ou se foi na sentença, é que o dolo tem que ser específico para estupro de vulnerável. E o réu, no caso, não teria como saber que ela estaria embriagada, que ela estaria em situação de vulnerabilidade. Tá? E aí ele fala, tanto é que, como não existe estupro culposo, né, tem que ter o dolo. Pelo contrário, ele afirmou que não existe estupro culposo. E, infelizmente, a gente vendo ali os depoimentos, a gente nota uma grande contradição naquilo que ela fala, e coisas meio assim conspiratórias. Ela fala que as amigas dela, junto com um policial civil, junto com seguranças, todos teriam conspirado para que ela fosse estuprada. E nesse caso da Mariana, o próprio promotor pede, nas suas alegações finais, a absolvição pela falta de provas. Sabe? E o juiz diz, não, eu não posso contrariar a promotoria, e, além disso, as provas não demonstram de forma indene de dúvidas que ele praticou o estupro. Esse caso é um caso onde os agentes públicos envolvidos no processo devem receber os parabéns de toda a população de Santa Catarina, de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil. E lamentável que os oportunistas de plantão aproveitem um caso como esse para criar leis com o nome dessa moça, Mariana Ferrer, fazendo um pré-julgamento de uma pessoa que foi acusada de um crime e acabou sendo inocentada por falta de provas. Então nós temos princípios no direito, entre eles o princípio do indubio pro réu, que é um poderoso inibidor do ius puniendi do Estado, que é o direito do Estado de punir os criminosos ou as pessoas acusadas de crime. O juiz aplicou o indubio pro réu. Em caso de dúvida, você absolve o réu. E as dúvidas nesse caso são gritantes, elas são inúmeras, elas são geradas pelo próprio comportamento da sedizente vítima. Eu digo sedizente porque, na minha opinião pessoal, diante de tudo que eu vi,
Não me parece que ela tenha sido vítima. E assim, doutor, esse caso, né, além de toda essa a controvérsia dos próprios fatos em si, ganhou mais repercussão ainda quando da audiência de instrução e julgamento, que acabou gerando essa lei Mariana Ferrer. Tá? O doutor achou que o advogado do réu extrapolou algum limite a ponto de ser necessário esse tipo de... Porque o dever de urbanidade, né, nos incumbe a todos nós. Mas, enquanto advogado do réu, ele extrapolou de maneira nenhuma. O advogado deve ser intransigente na defesa dos interesses do seu constituinte, do seu cliente. E nesse caso específico, diante de todo o conjunto probatório que revelava dúvidas insuperáveis, que levaram inclusive o juiz a absolver o acusado, a atuação do advogado foi impecável. Ele não se excedeu em nada. O fato dele ser incisivo nas perguntas e colocar a sedizente vítima numa situação de praticamente encurralar ela, fez muito bem. Ele fez muito bem, ele agiu muito bem, porque tudo indica aí que essa moça aí, não sei quais os motivos que levaram ela a acusar o empresário de estupro. Talvez ela até acredite que foi vítima de estupro, e acredite em conspiração, que as amigas dela, que todas aquelas pessoas conspiraram para que ela fosse estuprada e para que o empresário estuprasse ela. Mas me parece pouco provável, né? Isso aí é uma coisa maluca. E daí você tem a opinião pública. A opinião pública é aquela que condena ou absolve. Muitas vezes nem leu a sentença, não viu a audiência. Veja, as pessoas saem por aí dando opinião sem conhecimento de causa. Aí, em casos como esse, os oportunistas de plantão, para se promover junto à imprensa e junto à comunidade em geral, vem com essas criações aí de lei Mariana Ferrer. Eles poderiam até criar uma lei. Isso não seria até, de certa forma, inconstitucional? Com certeza. Porque você vai impedir o advogado no exercício da ampla defesa do seu cliente, né? Eu vou ser processado 500 vezes por essa lei, toda vez que eu for defender um cliente meu. E toda vez que eu tiver que confrontar uma vítima ou uma testemunha, eu vou confrontar. E se eu tiver que responder por leis como essa, eu vou responder. É que a lei diz assim, inclusive em plenário, quando a instrução ocorrer em plenário. Imagina. Você não pode se manifestar sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto de apuração nos autos. E você não pode usar linguagem, informação ou material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Só que muitas vezes você precisa tirar o crédito daquela testemunha, você precisa tirar o crédito da vítima. Né? Quer dizer que se a vítima que se apresenta como vítima, e muitas vezes não é vítima. Sim. Como nesse caso, tudo indica que ela não era vítima. A gente não está dizendo, né, que ela foi ou não estuprada. Não, aparentemente não foi. Não, veja, eu diria não mais. Tem provas. Eu diria mais que a sentença que o juiz proferiu está muito bem fundamentada. Sim. No indúbio pro réu. Sim. No caso de dúvida, tem que absolver, é a obrigação do juiz. Sim, é aquela frase, né? É melhor correr o risco de absolver um culpado que condenar um inocente, botar na cadeia, porque não é algo trivial você condenar um sujeito pelo crime de estupro. A pena é alta, as consequências são graves, as consequências já foram graves para esse rapaz, mesmo ele tendo sido absolvido. Mas né? veja, sempre fica aquela mácula, sempre fica aquela nódoa. Será que ele não estuprou? Será que a moça mentiu? Será que o juiz não errou no julgamento? Será que porque ele era empresário, porque ele era bacana, ele não foi absolvido por ser empresário e bacana? Coitadinha da vítima, era menos favorecida financeiramente. Quer dizer, todos esses questionamentos são feitos até hoje. Ele foi submetido a um processo onde ele foi inocentado.
Mas essa inocência proclamada em sentença nem sempre produz na vida da pessoa um efeito igual àquele produzido no processo. Claro. Ele pode ser apontado na rua como estuprador. Não, e ele ficou anos até que essa sentença, né, fosse proferida e depois o tribunal ficou com a pecha de estuprador. Né? Não tem... Ele continua tendo essa pecha de estuprador perante inúmeras feministas e etc e tal. Pessoas que levantam uma bandeira que até pode... Eu acho que nenhuma mulher deve ser vítima de estupro, nem homem, porque o estupro hoje... Antes era só a mulher que podia ser vítima. Sim, era estupro e qualquer outro tipo de violento ao pudor, que é o 213 e o 214. Então, os atos libidinosos diversos da conjunção carnal eram compreendidos no 214. E o homem não poderia ser vítima de estupro. Hoje ele pode ser vítima de estupro. Então, nenhum ser humano deve ser vítima de estupro. A liberdade da pessoa de se relacionar, de manter relações com quem bem entender, deve ser respeitada. De toda maneira, é o seguinte: aquele que é acusado de estupro carrega pelo resto da vida essa mancha na reputação. Ainda que ele venha a ser absolvido, como foi o caso desse empresário, desse rapaz. Ainda mais um caso desse que deu essa... Aí você pega o palco dos acontecimentos, o Café de la Musique, em Florianópolis, lugar badalado, lugar onde frequentado por pessoas de bom poder econômico, né? Boa condição econômica, e se torna palco de uma situação como essa aí, onde a moça diz que foi estuprada pelo empresário. E todo o conjunto probatório aí indica que ela, pelo menos, fantasiou isso tudo, né? Ela fala, por exemplo, na questão da vestimenta, que ela mandou as roupas para outro país por uma questão de segurança. Não faz sentido isso. E ela deveria ser a maior interessada em esclarecer. Ela, inclusive, levantou dúvidas sobre a atuação do defensor público que foi nomeado para defender ela. E me recordo que ela estava no escritório de um advogado, um amigo dela, que daí não quis dizer que era advogado dela, e ela fez sérias acusações a um defensor público que representava os interesses dela. Veja, o defensor público, na falta de poderio econômico para você constituir um advogado, o juiz nomeia o defensor público para atender o acusado ou a vítima. No caso, o defensor público aí fazia assistência da acusação. Veja como me parece assim exagerada essa situação aí no que diz respeito à atuação dessa moça. Ela acusou todo mundo. Ela acusou o juiz, ela acusou o promotor, ela acusou o defensor, ela acusou as amigas dela, ela acusou os funcionários da casa. Quer dizer, todo mundo está errado, só ela que está certa. Eu acho que isso daí é um comportamento humano que eu sempre digo. Se em todos os lugares onde você vai, você cria problema, o problema é você. A palavra da vítima costuma ter muito peso, né? Só que a palavra da vítima... A valoração da palavra da vítima... Os julgadores sempre valoram muito a palavra da vítima. Ela estava desconexa dos demais depoimentos, dos demais fatos apresentados. O contexto probatório, você tem um inquérito policial chamado, caderno investigatório. Então, no inquérito policial, a autoridade policial colhe todas as provas, relata as circunstâncias em que aconteceu, é feito um levantamento do local de crime. Em casos de estupro, colhe material, vestimentas que possam ter fluidos, E tudo isso é submetido à análise pericial. Veja, nesse caso, ela mandou a roupa dela embora do Brasil. O juiz até reconhece que existem indícios de autoria, porque realmente tem a gravação dela subindo com ele lá para o local e depois descendo sozinho. E de materialidade, em decorrência do rompimento de ímã recente que foi constatado. Tá? Mas,
com relação à alcoolemia e uso de drogas, o resultado deu negativo, exame toxicológico, para diversas substâncias. E aí ela diz que foi uma substância que não consta aqui. Mas isso também seria muito... até as próprias imagens, né? As próprias imagens revelam que o caminhar dela não era cambaleante. Não era cambaleante. Todo o conjunto probatório indica que esse estupro não houve. Se houve relacionamento sexual, eu não sei se o empresário gentil... Ele diz que não, ele diz que houve só um amasso entre eles ali e tal, e que ela provavelmente havia perdido a virgindade um dia, 2 dias antes daquela situação. Veja, e não dá para simplesmente duvidar que a palavra dele seja verdadeira. Então, também não podemos duvidar que ela tenha tido relação com ele. Isso aí é uma questão que a prova pericial não foi suficiente para dirimir essa questão. Não existiu fluidos corporais dele encontrados nela para dizer que não, foi ele. Não. E ainda que houvesse, isso aí não configuraria estupro necessariamente, porque ela era capaz de consentir pela idade, né? E a incapacidade que ela buscou provar aí, que a tornaria vulnerável, se basearia em substâncias alucinógenas e tal, que seriam capazes de tirar a capacidade dela de consentir. Mas todo o conjunto probatório indica exatamente o contrário. Aí você quer que o juiz vá contra o conjunto probatório, né? E manda um cara com estupro para cadeia. Condena porque tem uma meia dúzia, ou 100, ou 1000, ou uma comunidade de algum tipo aí, batendo bumbo e dizendo, não, tem que condenar onde já se viu. Pô, criaram uma lei com o nome dessa moça. Meu Deus, que é isso? Veja, essa moça, até o momento, não foi vítima de nada, segundo o que aconteceu, porque o julgamento diz que ela não foi vítima. O julgamento absolveu por falta de provas, então não existe prova de que ela foi estuprada. E se não existe prova de que ela foi estuprada, ela não é vítima. Talvez seja autora de uma comunicação falsa de crime, de uma falsidade ideológica, uma denunciação caluniosa, né? Imputações gravíssimas que macularam a imagem de uma pessoa, que é um empresário, que deve ser conhecido lá na comunidade de Florianópolis. Então veja as consequências graves que esse crime, entre aspas, porque algum crime existiu. Ou existiu o crime de estupro, que não restou provado, ou existiu um crime de uma comunicação falsa de crime, de uma falsidade ideológica, de uma denunciação caluniosa, crimes contra a honra desse cidadão. E daí vão criar uma lei com o nome dessa moça para impedir a atividade do advogado. Quer dizer, o advogado tem que ser contemplativo, tem que chegar na audiência. Muito bem, senhorita. A senhora foi vítima de estupro. Tá, a senhora não produziu prova nenhuma, mas será que você estuprou ela? Ela não está dizendo a verdade? Que é isso? Tem que ser cordeirinho, advogado cordeirinho. Não, muito obrigado. Para mim não serve. O dia que eu precisar de um advogado na área criminal, eu vou contratar um advogado de batalha, de luta, de fibra. Não que tenha espinha de plástico que se dobre. Advogado não tem hierarquia com o juiz, com o promotor, com ninguém. Ele tem respeito para o juiz, para o promotor, para a vítima, para as testemunhas, devem ser tratadas com respeito e devem respeitar também. A partir do momento em que uma vítima vai lá para mentir, para acusar falsamente, ela está sujeita à ação do advogado, e o advogado tem que ser incisivo e tem que cobrar, e tem que encurralar, e tem que desacreditar o que essa pessoa está dizendo e mostrar o caminho da verdade. No direito penal se busca a verdade real. A verdade real só vai ser obtida se você confrontar a testemunha, se você confrontar a vítima que vai para o juízo para mentir tem que ser confrontada, tá? E ela não presta compromisso legal de dizer a verdade. Se ela prestasse compromisso legal de dizer a verdade, podia ser presa na audiência. Não presta compromisso legal de dizer a verdade. E se ela está dizendo a verdade, ainda que encurralada, ela vai sair. A verdade é uma só. A verdade é uma só. A verdade não muda. Ela não vai
mudar o que falou outrora em decorrência do advogado ter sido um pouco mais incisivo. Mas a mentira aperfeiçoada, né, aquela que vai se aperfeiçoando. Então, inicialmente conta uma mentira. E a mentira vai mudando à medida que vão sendo produzidas contraprovas, provas contrárias àquilo que foi dito. Aí a mentira vai se aperfeiçoando, vai pegando um desvio aqui, outro caminho ali, e vai se amoldando a situação. Então a gente vê isso aí diuturnamente, toda hora a gente vê as pessoas mudando depoimentos aí para aperfeiçoar uma mentira. E a acusação no processo penal, o processo penal é ampla defesa, todos aqueles princípios que são compreendidos no processo penal são muito bonitos na prática, na teoria principalmente, né? Na prática também. Mas um processo penal na vida de uma pessoa tem uma ação devastadora. A honra da pessoa jamais vai ser restaurada de acordo com o que deveria. A pessoa, antes do processo, era vista de uma maneira pela sociedade, e depois do processo ela passa a ser vista de outra. Puxa, que sorte que ele foi absolvido, hein? E a Mariana, ela sai do Café de la Musique, ela sobe as escadas, ela desce as escadas sozinha, ela vai andando, questão de 700, 800 metros de salto alto, numa calçada irregular. Então todos esses elementos também foram considerados pelo juízo, porque no relato dela, ela fala que ela estava embriagada, né? E uma pessoa embriagada não anda daquela forma. Sim, tá? tem algum falsete. Quando ela sai da música, ela vai para 300. E as meninas que estavam lá falaram, não, ela chegou bem, saiu bem lá do 300. Né? Então são muitos elementos, combinado também com uma prova pericial. A cadeia judiciária, né? Os indícios, todos os indícios contrapõem aquilo que ela falou. Então, de vítima, ela passou, o suspeito de vítima passou absolvido. E ela de vítima, aliás, o suspeito de acusado passou absolvido. E o juiz aqui, ele faz exatamente isso, ele faz um cotejo entre a palavra da vítima, que ele dá especial relevância, mas ele faz o cotejo do depoimento da vítima com os demais depoimentos, que são muitos depoimentos. E não são só os depoimentos. Existe uma perícia também que não constatou absolutamente nada. Existem imagens, existem muitos elementos probatórios, né, que confrontam aquilo que ela está falando. O que restou? A palavra da vítima e a palavra da mãe da vítima, que não participou de nada, que não sabe de nada além daquilo que a filha dela contou para ela. Então, é lógico que a mãe vai se doer pela filha porque acredita na palavra da filha. O juízo aqui na sentença, estou com a sentença do caso da Mariana aberta aqui, e o juiz afirma, todas as testemunhas no caso, foram categóricos em afirmar que a vítima, aparentemente, estava consciente, em estado normal, no período que permaneceu dentro do Café de la Musique, e que, inclusive, ao chegar no estabelecimento 300, igualmente aparentava consciência plena e capacidade motora normal, sem nenhum sinal de alteração que pudesse levantar qualquer suspeita. Pois é. Então, como é que você quer que um juiz decida a favor da vítima, que se apresenta como vítima, da pessoa que se apresenta como vítima, com base no conjunto probatório completamente desfavorável àquilo que ela diz? E não é só se posicionar a favor de um ou de outro, é se posicionar conforme a processo. Ele vai se posicionar no processo. Veja, a balança da justiça, ela vai pender para o lado de quem tem razão. Não é o menos favorecido ou o mais favorecido. É uma questão de prova. Você tem vários indícios que encadeiam, né? Um liga no outro e leva a uma conclusão. Nesse caso, levou a conclusão, o juiz à conclusão que a dúvida era muito alta. Que a dúvida era insuperável, que a dúvida não permitia a condenação do réu. Por quê? O juiz só pode condenar o réu se ele tiver certeza. Se ele, vamos dizer, as provas, o conjunto probatório foi de tal ordem que produziu uma certeza absoluta de que o réu praticou o fato. Então, nesse caso, você não tem certeza de que houve estupro, você não tem certeza de que ela é vítima de estupro,
você não tem certeza de que o réu praticou o ato. E assim, às vezes as pessoas olham a audiência e veem aquela agressividade e acham que aquilo na verdade é habitual, é normal. Claro, tem advogados mais aguerridos, né? Mas não é algo assim que extrapola. Eu já vi coisa bem pior. Não extrapola os limites da defesa. Exatamente. E veja, o que acontece é o seguinte: infelizmente, a maioria dos advogados tem medo de juiz, tem medo de promotor, tem medo de vítima, tem medo de. Eu já vi muitas vezes aí advogados temerem participar de audiências porque vítimas ou testemunhas são policiais. Então eles têm medo de confrontar o policial que agiu errado. Então veja, e o juiz aqui, ele não diz que não houve estupro. E nem nós estamos falando. É igual o Dr. Rabelo falou. Eventualmente, pode ter acontecido, né? É que veja, a vítima de estupro normalmente teria um comportamento diferente. Ela baseia essa ausência do comportamento normal de uma vítima de estupro em alegações de que ela estaria com a capacidade de discernir, cognitiva e tudo mais, alterada em razão de uso de psicotrópico, alucinógeno, alguma coisa que teria tirado dela essa capacidade. Só que isso não está provado. Sim. Isso reside apenas na palavra dela. Todo o conjunto probatório, tudo que tem no processo, exatamente. fala em sentido contrário. Exatamente, esse é o trecho. E lógico, né? Quem está à frente do processo de repercussão desse daqui não pode se dobrar à opinião pública. Não. Tem que se ater aos fatos, tem que se ater às provas. E foi o que o juiz fez, foi o que o tribunal fez, sabe? A opinião pública é prostituta das provas. Por quê? Porque o juiz deve decidir de acordo com as provas. Casos rumorosos, como a gente vê, invariavelmente acabam produzindo erros judiciários. Sim. Eu já vi inúmeros casos aí onde pessoas foram condenadas pela opinião pública. Tipo Lula. Esse Lula aí, eu vou dizer para você que essa questão política é bem controvertida. Tô brincando. Eu também, mas eu não estou brincando, estou falando sério. Essa questão política é bem controvertida. Eu, particularmente, vejo que não existe como ele negar a grande gama de acusações que existem contra ele. Eu acho que ele foi condenado sem prova. Não, sem prova não. Eu diria para você, você pode até dizer que ele foi condenado por um juiz incompetente em razão de território e tudo mais, competência funcional para julgar territorial. Aí não era o caso de mas as provas são irrefutáveis de que houve corrupção. Eu só quis provocar aqui para gerar uma conversa. Você provoca? Porque os ouvintes têm direito de saber, tá? De pensar toda essa panaceia que envolve a política brasileira. Isso é uma podridão, né? Isso é um lixo. Tá? Um camarada que foi condenado, as provas existem, mas eles anularam a condenação dele não foi porque ele é inocente. Não é porque ele é inocente, ele não foi inocentado. Ele teve os processos dele anulados, as sentenças condenatórias foram anuladas, mas convenientemente anulados para ele poder concorrer no pleito à presidência da República. Quer dizer, você quer colocar na presidência da República um camarada que é notório ladrão. Pronto, ótimo, vamos lá. Vamos roubar, é ladrão mesmo, põe lá. Pô, isso aí parece coisa que aconteceu aqui no Paraná, né? Onde, escolhiam ladrões para raposa para cuidar de galinheiro, lagarto para cuidar de ovo. É mais ou menos por aí, né? Uma coisa absurda mesmo, né? Vamos voltar aqui para o caso da Mariana. O que o juiz falou exatamente isso. Dessa forma, diante das versões controvertidas, vislumbra-se não ser possível aferir quem faltou com a verdade, sendo notório que o relato da vítima é prova isolada nos autos, corroborada somente pela sua genitora.
A versão não está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, gerando dúvidas em relação à prática delitiva e com ele. Não falou que não houve, gerou dúvidas. Sim, mas Dúvidas insuperáveis, a dúvida absolve. A dúvida absolve, porque se você não tiver certeza, não existe outra alternativa para o juiz senão de absolver. Diante disso, não há como condenar o acusado por crime de estupro, quando os depoimentos de todas as testemunhas e demais provas periciais contradizem a versão da vítima. No caso aqui ele falou versão acusatória. Né? Assim, com o intuito de resolver celeumas como esta, convém mencionar que o Código de Processo Penal adotou o princípio do livre convencimento motivado, consoante qual o juiz forma seu convencimento pela apreciação das provas contidas no caderno processual. Essa questão do estupro é uma questão muito controvertida, né? Porque qualquer coisa hoje é estupro. E se for cometido na clandestinidade, como normalmente é estupro. Então, é que antigamente era a conjunção carnal. A conjunção carnal exigia cópula vaginal. Se não houvesse cópula vaginal, não era estupro. Aí poderia ser classificado como a violento ao pudor, né? Atentado violento ao pudor. Todos os atos que não eram a cópula vaginal estariam compreendidos no 214. Sexo oral, anal, tudo mais, né? Aí, hoje nós temos a figura do estupro, que os tribunais aqui, eles têm sido muito rigorosos aí, e não deve ser diferente. Não tirou a razão, né? Claro. O caso do estupro aí, os casos de estupro são bem complicados. Mas existe um porém. Inclusive, nós obtivemos uma decisão aí que reconheceu tentativa de estupro e que eu acho que os tribunais devem considerar. Por quê? De forma tentada. Porque, veja, o que a tentativa compreende? Intercrimes é o caminho percorrido pelo autor, né, pelo agente, do início até o final. Quanto maior for esse caminho, maior será a pena, em caso de tentativa. Não é desistência voluntária, não é arrependimento eficaz, é tentativa. A tentativa, houve interrupção aqui do caminho a ser percorrido pelo agente, por motivos alheios à vontade dele. Então, vamos dizer que ele está pretendendo estuprar a vítima, e alguém abre a porta e interrompe. Tentativa. Sim. Ele não completou o estupro. Ele não penetrou a vítima. Mas os atos iniciais já se caracterizariam como estupro. Já houve, ele começou a percorrer aquele caminho chamado intercrimes. Mas ele está no começo, no meio ou próximo do final. Quanto mais próximo do final ele estiver, maior será. O começo, meio e final seria a satisfação da lascívia dele? Não, veja. Qual seria o intercrime? Veja, se ele apalpou o seio da moça, apalpou as nádegas. Estou falando da moça, mas pode ser do moço também, né? Apalpou as nádegas, tirou o membro para fora, fez pegar no membro. Não chegou. Não configurou estupro, no meu entendimento ainda. Pode configurar. E aí, os tribunais não reconhecem tentativa. Eles condenam por estupro. E isso produz, na verdade, na cabeça doente do estuprador, um efeito. Porque os estupradores, normalmente, eles acabam se correspondendo à doença deles. E daí, o que adianta eu não estuprar? Então é melhor consumar. É melhor ir até o fim, porque eu vou ser condenado. Igual, né? Igual? Então deixa eu satisfazer minha lascívia mesmo. Dane-se. Entendeu? Então, eu entendo que os tribunais trabalham contra as vítimas. Fazendo isso. Porque o estuprador, na verdade, ele é um psicopata, né? E ele vai, um sociopata, psicopata, não sei, talvez uns sejam psicopatas e outros só sociopatas. Mas ele vai ter na cabeça dele que não adianta, meio termo, né? Não adianta ficar nas preliminares, vamos direto para os finalmente, porque se me pegarem eu vou responder integralmente. Então é perigoso.
é perigoso essa tendência que existe nos julgadores considerarem tudo estupro, tudo estupro. Além daqueles casos das vítimas não serem vítimas, por vingança, vai lá e acusa o camarada de estupro, e daí? Eu já peguei um caso assim. Se vire. Mas o cível, né? Lá em Ribeirão Preto. O rapaz, na época, ele terminou com a noiva dele, e a noiva dele era filha de um homem muito poderoso da região. E ela, não se conformando com o término do noivado, pediu para sair com ele mais uma vez e tal. E ele topou, saíram, tudo mais. Ela se autoflagelou, foi para a delegacia, ela tinha sêmen dele, estava machucada. Me parece depois que o delegado também estava envolvido. Né? E esse rapaz foi condenado, foi preso. Foi estuprado na cadeia, na época não tinha essa segregação, né? Que hoje tem. Ele pegou AIDS na cadeia. A foto dele nos autos não era mais de um ser humano, era de algo, assim, um negócio lamentável. O rosto dele estava desfigurado, ele sobrou acho que 4 ou 5 dentes na boca, ele estava com HIV, o relato dele assim, era algo pavoroso. Né? E eu na época estagiava lá no núcleo de pesquisa e esse processo caiu lá. A gente, na época não tinha Google, né? Então a gente tinha que fazer a pesquisa da jurisprudência nas RTs. E aconteceu exatamente isso, dano moral. Então, vai ganhar, ganhou, um dano moral altíssimo. Acabou. Mas e aí? Pergunta se ele preferia. Não, acabou. Veja como é perigoso. Existe... Lógico, isso aqui não aconteceria com esse rapaz, porque hoje existe essa segregação. Né? Não é. Mas você não tem como manter, veja, insegurança. O camarada vai para a penitenciária, coloca ele no seguro, que chamou o seguro. Mas se houver uma rebelião, o primeiro lugar que os rebelados atacam é o lugar onde estão as pessoas no seguro. Porque as pessoas do seguro são informantes de polícia, policiais, estupradores. Então, veja, eles vivem em constante perigo. E existe a lei propriamente dita, aí, a lei dos livros, né, dos juízes, e existe a lei do cão, a lei da penitenciária. Sim. Meu amigo, camarada rotulado de estuprador dentro de uma penitenciária, meu Deus do céu, não precisa ser nem penitenciária, uma delegacia, carceragem de delegacia, comunidade, a gente vê aí. Isso é para vocês entenderem a gravidade de um juiz sem tantos elementos de prova, sem a convicção, condenar e mandar um sujeito pro cárcere por esse tipo de crime. Sabe? Condenação, no caso, condenação de estupro, ainda que venha a ser revertida, o simples processo de estupro, a acusação de estupro já é devastadora na vida de uma pessoa. Tem aquele caso da escola base de São Paulo, acabaram com a vida dos proprietários da escola, acabaram com a escola. E não tinha nada. Não tinha nada. Que é isso? É muito grave. Muito grave. É muito grave também para a vítima, né? As vítimas de estupro, evidentemente, têm a vida marcada. Nós temos esse caso recente, aquele maluco daquele médico que me... Exatamente. O médico anestesista. Estupro de vulnerável. Ali as vítimas estão sob efeito de drogas e anestesias e estão sob vulnerabilidade. Né? Não, ele não conseguiu advogado ainda para atuar na causa dele. Então, quem que vai querer advogar por mim? Ele não conseguiu advogado. Pediram para nomear um defensor público. Que não aceitou também. Teve um que não quis e ele tá com esse problema de defesa. Por quê? Porque as imagens são fortes, né? Então você tem ali que defender a boa técnica. Eu honestamente não aceitaria o patrocínio dessa causa, porque realmente o camarada destruiu a vida dessa mãe e de quantas outras ele não sabe. Então a mulher vai para a maternidade, um momento maravilhoso da vida dela, onde ela vai gerar uma vida,
onde ela vai dar à luz, onde ela vai trazer ao mundo o objeto do seu amor, do seu filho. E teve marcado esse momento por uma cretinice, num desajustado, num maluco. Esse camarada é doente, Claro que é. doente, não pode ser outra coisa. Entendeu? Porque uma pessoa que pratica esse tipo de ato, nessas condições, em qualquer condição, já para mim já é doente, mas nessas condições em especial, meu Deus, é demais, não tem nem o que dizer. Viu? Mas resumindo, esse caso da Mariana, o juiz aí decidiu com acerto, o promotor agiu de maneira louvável pedindo absolvição, o advogado cumpriu a sua missão institucional, e diante do que existia nos autos não havia como condenar. Eu não quero entrar no mérito se ela foi, se ela não foi, se o camarada estuprou, não estuprou, isso aí é o que menos nos importa nessa discussão. Sim. Nós estamos discutindo o processo, que a decisão do juiz, se ela é válida, se não é, os reflexos que esse caso todo produziu, uma criação de uma lei prejulgando o acusado, querendo estorvar o trabalho do advogado, querendo impedir que o advogado seja combativo na defesa dos interesses do seu cliente. Que é isso? Vamos ter mais seriedade. Nosso país precisa de seriedade. É isso que nós precisamos. Temos que dar um basta nesse tipo de coisa. Aqui ele fala, né, para finalizar, diante da ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juízo de certeza, mormente tocante à ausência de discernimento para a prática do ato, ou da impossibilidade de oferecer resistência indispensáveis para sustentar a condenação, decido a favor do acusado André de Camargo Aranha, com fundamento no princípio do indúbio pro reo. Pessoal, essa foi então a nossa análise do caso Mariana Ferrer. Quem gosta desse tipo de conteúdo jurídico, me segue aqui, curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, obrigado.